cidadão simples, humilde, benguelense, que é muito importante. E, acima de tudo, uma pessoa que gosta de partilhar, de conviver com os seus amigos e tenho uma paixão enorme pelo aquilo que faço. Sou treinador de basquete, não é? Basquetebol. Sou pai, sou marido, sou amigo e, acima de tudo, o mais importante é passar o conhecimento daquilo que eu tenho e que vou aprendendo para que também possa, mesmo em caso de igualdade ou de superioridade, os meus colegas possam também usufruir dessa partilha. Bem, eu nasci, como disse há pouco tempo, nasci em Benguela e aos 6 anos, para aí, 6, 7 anos, meu pai era dirigente de um clube que se chamava Sporting Clube de Benguela, ainda se chama-se. O meu irmão mais velho jogava basquetebol, o meu ídolo de infância de basquetebol é o meu irmão. Em Benguela, naquela altura, havia muitas modalidades, desde o hóquei em patins, o futebol, o ciclismo. Era muito rica aquela cidade em termos de desporto. E o basquete foi uma paixão. Vivia muito próximo do pavilhão e tinha que passar por lá muitas vezes. E o meu irmão jogava. E então fui sentindo aquele som da bola e aquela paixão. Mais tarde, posto isso, em termos de escola, fui jogando também. E quando vou estudar para São Tomé e Príncipe, acho que tinha para aí 13 ou 14 anos, a paixão aumenta, porque na zona onde nós vivíamos havia uma comunidade chinesa. Todos os fins de tarde, depois da escola, nós jogávamos um pouco com essa comunidade e aí foi disparar. Lembro-me de ter participado de um campeonato de séniores em São Tomé com 14 anos ou 15 anos, não é? E então isso depois foi desenvolvendo uma paixão enorme. Os intervalos da escola eram transformados também nisso e por aí fomos caminhando. Chego a Portugal por volta dos meus 15 a fazer 16 anos e na escola, logo nos primeiros tempos, havia o desporto escolar e havia um treinador do desporto escolar que pertencia a uma equipa de basquete que chamava-se Codua, que no fundo pertencia ao desporto universitário, Codua, de Lisboa. Levou-me para essa equipa, tive lá um ano a jogar, mas no desporto escolar fui ganhando uma dimensão enorme, que me levou depois, mais tarde, para além de sair do Codua, levou-me para o Benfica. E aí já aquele sonho de menino, de querer ser profissional, apesar de não pertencer a essas cores desportivas, mas tive essa paixão e os primeiros passos entre o Codua e o Benfica, nos escalões de formação, onde sim, aí tínhamos de facto já um leque preparatório de competição forte, porque tínhamos campeonatos nacionais e regionais, e sabíamos que geralmente todos os anos, ao final de 2 anos de cada escalão, que havia sempre hipótese de 2 ou 3 chegarem em primeira equipa. Então, para além desses treinos, para além de jogar na escola, treinava muito por fora. Corria, nas férias tinha uma planificação enorme, não ia a discotecas, não bebia, não fumava, nunca. Sempre com esse espírito de querer ser profissional. Sabe que o berço é muito importante. Minha mãe era enfermeira, meu pai era técnico aduaneiro, grandes profissionais, dentro de um sistema religioso católico praticante. Tudo isso dá-nos uma disciplina e uma conduta de preparação melhor. E depois, com os meus objetivos, muito cedo, rapidamente, fui mudando de sonhos para sonhos. O meu grande objetivo não era ser treinador, nunca. Era ser médico. Porquê médico? Porque vivia próximo do hospital. A minha mãe era enfermeira, passava muitas horas dentro do hospital e queria servir alguém, queria ver aqueles doentes todos, queria ajudar. Quando for mais velho, quero ser médico para poder ajudar, para servir, melhorar. E consoante os passos, depois temos ido para Portugal e ter visto aquela situação pela qualidade que eu tinha como atleta
e de ser um meio que poderia ajudar os meus pais, também, rapidamente, para chegar ao profissionalismo. Eu lembro-me que aos meus 18 anos já ganhava muito dinheiro. Isso permitia ajudar a minha mãe, porque o meu pai, a nossa ida para Lisboa deve-se com problemas de saúde do meu pai. E o meu pai nunca conseguiu trabalhar em Lisboa. Teve no início, depois problemas de saúde, não conseguiu. E ver a mãe sozinha sofrer, com irmãos mais novos a vir, apesar de ter um mais velho que não se encontrava ainda em Portugal. Muitas das vezes os nossos sonhos são transformados de uma outra forma para permitir que o outro irmão mais novo possa chegar até a sua formação académica melhor. E foi um pouco disso. Então fui ajudando a minha mãe. Lembro-me aos 22, 23 anos ter uma lesão forte no joelho e ficar muito tempo à espera, desde os 18 aos 23, da nacionalidade portuguesa. Porque naquela altura só podiam jogar 2 estrangeiros. Nomeadamente os clubes melhores iam buscar sempre americanos, apesar do que o Benfica, naquela altura, tinha 2 angolanos, amigos meus, o José Carlos Guimarães e o Jean Jacques. E foi um processo enorme, longo, e que me começou a retirar um pouco da paixão de ser jogador de alta competição, daquela disciplina constante de trabalhares e não seres compensado. Depois fui jogar para a Figueira, tive 2 anos na Figueira, regressei, e quando regressei, a minha nacionalidade só 5 anos depois é que... Então disse, olha, aqui tenho 2 caminhos. Através de um amigo meu, que hoje é o meu compadre, estavam a precisar de um treinador para o desporto universitário, para a Faculdade de Farmácia. E aos poucos fui indo, entrei, no segundo ano já estava com farmácia e letras, se não me engano. Terceiro ano já estava com farmácia, letras e medicina. Então, sou oriundo de, em termos de treinador, o meu berço vem do desporto universitário. E fui premiado, passando uns anos, 2, 3, 4 anos, já não me lembro, para aí, com a Faculdade de Medicina, o primeiro título nacional por Lisboa foi nosso. Foi nosso, da nossa Universidade de Medicina. Tinha algumas jogadoras que pertenciam à seleção portuguesa, que me levou à seleção portuguesa universitária para os Jogos Olímpicos em Pequim. O treinador principal era o José Leite, era um treinador da seleção portuguesa sénior, e eu fui como adjunto, que foi um prémio. Posso não ser um bom jogador, vou tentar ser um bom treinador, ou um mediano treinador. Tentar e buscar essa paixão que tinha pelo basquete, que tenho até hoje, todos os dias, respiro isso. E comecei-me a dedicar, comecei a fazer os cursos, os níveis, ano após ano, foram começando a aparecer desafios, até chegar como adjunto da União de Santarém. Tive 3 anos na União de Santarém como adjunto de uma equipa profissional que era sénior, e nesses 3 anos ganhamos, se não me engano, 2 campeonatos, 3 taças e 2 supertaças, e aparece o convite de Cabo Verde. Bem, a história com Cabo Verde é interessante. Foi exatamente por ter esse conjunto de amigos. Lembro-se que a comunidade cabo-verdiana em Lisboa, naquela altura universitária, é uma comunidade fechada. O pessoal, principalmente os homens crioulos, é que não nos deixavam entrar nesse meio. Isso que é totalmente diferente, né? Também posso dizer, humildemente dizendo, que as mulheres mais bonitas naquele tempo universitário eram as crioulas, né? E toda a gente, o angolano é terrível nisso, apesar de o guineense, os outros, bem, toda a gente tinha essa inveja de eu conseguir, mas também tem a ver por causa da forma de eu ser, da minha amizade, de ser uma pessoa muito simpática, de conseguir ligar isso. Eu faço amigos facilmente. E se calhar de transferir, passando uns tempos, o João Vieira, que era o responsável do basquete masculino, lembro na altura, ter-me pedido para treinar a equipa feminina. Ou aí lembro-me Nancy Vieira, cantora, Fatiti Barbosa, a Vilma, aquela geração de basquete, que depois abriu uma porta enorme para a nova vaga. Eles foram grandes, de facto, esses grandes pioneiros, na altura Samira, etc. Esse grupo é que conseguiu depois abrir a porta para a nova vaga de jovens estudantes que lá chegam. Essa nova vaga, quando chega, nós já tínhamos uma estrutura toda montada.
participávamos em campeonatos universitários, desde o Porto, Lisboa e Aveiro, etc. E já tínhamos uma estrutura que, de facto, naquela altura era extremamente difícil. Não é? Era impossível, por exemplo, dar esse exemplo, algum dos outros jovens angolanos, moçambicanos ou guineenses namorar com uma jovem cabo-verdiana, porque aquilo havia um bloqueio total, todos fechavam aquilo a 7 chaves, que era engraçado, né? Toda a gente perguntava, como é que tu consegues estar no meio deles? Eu disse, não, o Hélio é meu amigo, a estas festas eu vou ganhando amizade ali, e no fundo é um pouco disso. Então, dentro dessa amizade, o Hélio Africano Varela, junto a ex-jogadores que estavam naquela altura a jogar em Cabo Verde, há uma inauguração do pavilhão Vavá Duarte, do marcador do pavilhão Vavá Duarte, em Cabo Verde. E então houve um torneio relâmpago, que o nome era Um Teto para Nância Gomes. O fundo desse torneio era para ajudar essa senhora Nância Gomes, que era uma cantora de Funaná. Entretanto, fizemos um misto. A maior parte de base eram jogadores cabo-verdianos. O Jean-Jacques e o Guimarães, do Benfica. Pedro Jorge, que jogava no Sporting. O Oríquio, que todos jogavam na Portugal Telecom, mas outros 2 angolanos. O Pedro Jorge é moçambicano. E havia os melhores jogadores cabo-verdianos que estavam em Portugal. Vitoca, João Paulo, Fefa, Tó, o Adi, esse pessoal, Valdir, aliás. E quando fizeram a seleção, pois e agora? Temos equipa feita e não temos treinador. Não, vai o Mané, que agora já está a treinar aqui o pessoal, sei que, então eu vim como treinador. E foi um torneio fascinante, eu não tinha o contacto já há muito tempo que não ia a Angola, fiquei muitos anos sem ir a Angola, porque as marcas que tinha na altura da minha saída foi uma marca de guerra, né? Nós saímos de lá com guerra, depois o problema de saúde dos meus pais, e ter voltado à África, acho que se não me engano, antes de Cabo Verde, fomos a um torneio à Guiné-Bissau com a minha equipa, a TAP. Então vimos esse torneio. O torneio foi um contacto, não sei quem. O treinador era da seleção de Cabo Verde era o Sr. Claude Constantino, e o torneio passou-se rápido. Como eu trabalhava no desporto universitário e havia muitos atletas de Cabo Verde que iam estudar para Portugal, todos estes atletas passaram pela cidade universitária. E é um grupo, há uma geração que está aqui enorme, Fred, atual ministro do desporto, o Pedro, Moeda, pronto, essa geração. O Rodrigo Mascarenhas, Mário Correia, pronto. E destes, alguns jogadores eram jogadores de seleção. A seleção de Cabo Verde vai com o seu Claude Constantino e o José Eduardo, em 1999, fazer um dos microciclos de preparação a Lisboa. E naquela altura, o Mário Correia já estava a estudar em Lisboa. Então, eu fui convidado para ir assistir o treino. O presidente era o Gugas Veiga, que hoje é ministro da Cultura, era o presidente da Federação, e eu cheguei àquele treino da seleção e disse ao Sr. Claude, eu tenho uns atletas cabo-verdianos cá, que treinam comigo no desporto universitário, que têm lugar nessa seleção. Ele disse, sim, tenho, olha, quem? O Mário, o Marito, não sei o quê, então tem mais um aí e tal. Levei o Marito, o Hamilton, para esse estágio de seleção, onde estava o Rodrigo, veio essa seleção com 17 anos, mas passando uns anos já estava em Portugal também a estudar, Rodrigo Mascarenhas. Posto isso, o estágio, vimos durante aquela semana, não é que o Mário ficou mesmo nos 12, ficou nos 12, o Afrobasket foi em Angola, havia necessidade de levar mais um treinador, não sei se o Sr. Claude gostou muito de mim também, e então eles pedem, por favor, que viesse a Cabo Verde para ir com eles ao Afrobasket. Para isso, para mim, foi um encanto. Veja, tinha o prazer de regressar ao meu país com uma seleção de Cabo Verde, já não ia a Angola há tanto tempo, e ainda por cima, a primeira fase da competição foi a Cabinda, uma cidade que o meu pai viveu e passou muito por lá, e eu nunca tinha lá estado em Cabinda. E então vejo a força que o desporto tem, né? Mexe, leva-nos a todos os cantos, e isso é uma das coisas boas. E aí começou o grande contacto com a seleção. Posto isso, na terceira jornada desse Afrobasket, o Sr. Claude, nós perdemos por 1 ponto com o Senegal, e ele era oriundo do Senegal,
sentiu um colapso cardíaco e foi aconselhado pelos médicos a não voltar a orientar. E faltavam ainda 2 jogos lá e mais os jogos da outra fase. E eram os 2 jovens, eu e o Zé Eduardo. Zé Eduardo hoje é presidente do Instituto do Desporto. E então ele chamou-nos os 2, disse, olha, vocês vão ter que continuar a caminhada, por motivos médicos eu não posso. Mané fica como principal, o Zé fica como adjunto, tinha mais uma bagagem de mais jogos por causa do desporto universitário, já era treinador em Portugal. Então fomos. Nós naqueles 2 jogos, lembro perfeitamente, contra a Argélia e contra Marrocos. Ganhamos aqueles 2 jogos, passamos uma outra fase, fomos jogar contra Moçambique e também ganhamos. Regressamos, eu regressei para Lisboa, eles regressaram para Cabo Verde. Passando uns anos, surge um convite mais oficial para que viesse para Cabo Verde desenvolver um projeto. Socolode fez-me esse convite, o presidente Gugas, dentro da estrutura do presidente Gugas. Foi assim que eu chego aqui, na seleção de Cabo Verde, em 2003. Vim viver para a praia. Venho em 2003, para trabalhar a massificação num projeto com a Seleção Nacional também, que em 2007 leva-nos outra vez o Afrobasket, por curiosidade também em Angola. Esses Afrobaskets eram muitos em Angola, porque Angola naquela altura era, de facto, a maior potência do basquete africano, não é? Ganhou durante 10 anos seguidos Afrobasket, né? 10 edições seguidas, mais ou menos. E então fez disso que tentávamos sempre, ou pensando a federação, olha, vamos trazer um angolano, que ele sabe qual é o segredo do basquete angolano, e a história, mais tarde, vê-se que, por exemplo, a primeira vitória e a única que Cabo Verde tem sobre Angola foi sobre o meu comando, né? Pronto. Já sabíamos mais ou menos como é que era a forma como é que nós trabalhávamos, e a genética entre o cabo-verdiano e o angolano é muito igual. Olha, de realçar que encontro muito bem estruturado na altura, um magnífico trabalho feito pelo Socolode Constantino e os outros treinadores da altura. Havia praticantes, todas as ilhas tinham. Lembro-me que ter assistido o primeiro campeonato nacional, acho que se não me engano foi no Sal ou em São Vicente, e ver aquela ansiedade daqueles jovens todos, sub-18 e séniores, a chegarem às ilhas, fez-me perceber, perguntava porquê, mas porquê essa festa toda por causa do campeonato? Pois é que eu sabia que muitos desses jovens eram uma oportunidade de conhecer as outras ilhas, como o desporto abre essa porta, muitos não conheciam as ilhas, então através do desporto para eles iam competir, mas também iam para conhecer melhor a ilha e contacto com as outras ilhas. Isso de facto, nós tínhamos esse objetivo, tínhamos uma geração que levou-nos até 2001, 2002, e estávamos num processo de renovação em 2007, entre uma geração que estava para vir e a outra que estava a terminar. E esta fusão foi uma fusão fantástica, correu em 2007. Nós, neste momento, passando muitos anos, estamos a viver o mesmo cenário comigo, estamos num período de renovação desde a geração que foi ao Campeonato do Mundo e agora também, e lembro-me dessa história, o quanto foi importante para esta geração que estava a vir, o papel daqueles que estavam a acabar. Tiveram um papel preponderante na forma como souberam aceitar as coisas, como puderam passar a mística aos mais novos. Isso fez de nós uma seleção fortíssima em 2007. Por isso é que chegamos à medalha de bronze lá. O desporto que mexe com a massa é o futebol. Em 2007 continuava a ser o futebol, apesar de que as outras seleções, basquete, handball, ginástica, já mexiam um pouco com isso tudo, não é? Nós, de facto, tivemos uma campanha com alguma dificuldade, mas tivemos um apoio muito grande. Lembro que nós tivemos de transferir o estágio da cidade da Praia para o Sal, porque nos foi oferecido, eu uns anos antes de 2007, em 2005, fui viver para o Sal.
porque havia bons treinadores em São Vicente, havia bons treinadores na cidade da Praia e havia a necessidade de massificar as outras ilhas. Então estava entre ir viver para o Sal, ou o Fogo e as outras, e foi o Sal, a escolhida pelo processo da Federação. E então, durante esses 2 anos que fui desenvolvendo um trabalho, quer no Sal e nas outras ilhas, e nesse acompanhamento, permitiu criar uma boa amizade, quer com a Câmara Municipal, que esse foi um projeto que foi abraçado pelas câmaras municipais. Eu acredito que projetos pioneiros iguais a esses são importantes para voltar outra vez para o desporto nacional. É um modelo interessante. A Câmara do Sal, através do vereador Aniceto Barbosa, na altura, resolveu aceitar esse desafio. Nós começamos com projeto escolar, projeto de escolas de mini-basket, o acompanhamento com as equipas. É através desse projeto que nascem a geração do basquete feminino, da Lorreta, as Ornelas e etc. São desse projeto escolar. E acho que esse tipo de projetos, se as câmaras que têm essas condições através, e o Sal que tem muito turismo e muitas empresas viradas para isso, são projetos que esse desafio deixo já para as câmaras municipais, que é interessante. Boa Vista pode fazer igual, Santo Antão, o Fogo, criar estes modelos e buscar um técnico durante 3, 4 anos, desenvolver a modalidade e apostar forte nisso. Na nossa preparação, tivemos aqui a preparação, tivemos uma base, nós já tínhamos alguns jogadores dos Estados Unidos, o Marcos Otton, em 2007, o Tony, eram 2 jogadores que vinham dos Estados Unidos, depois tínhamos alguns jogadores que jogavam em Portugal, o João Paulo, etc. E durante a preparação tivemos, como sempre, temos sempre essa necessidade, o país não tem reservas para todos, há a saúde, a educação e o desporto, e conseguir criar sempre as melhores condições, muitas vezes é sempre difícil. Então contactamos o Sal, e foi através do Sal a seleção faz a segunda fase de preparação no Sal. E aí a Câmara Municipal, através dos seus contactos e através do presidente Jorge Figueiredo, que era o presidente da Câmara, a quem nós devemos muito e agradecemos também, juntamente com o trabalho fortíssimo que a Federação, naquela altura, liderada pelo comandante Quitana Cabral, fez também um trabalho fantástico, permitir que a seleção pudesse trabalhar tranquilamente, um pavilhão novo, com condições muito boas, porque eles conseguiram, através do apoio dos hotéis que há em Santa Maria, a seleção ficou num desses hotéis, e foi aí que fizemos a preparação em 2007. É engraçado que a maior dificuldade que nós continuamos a ter, sempre a seleção, é encontrar uma seleção que esteja disponível para vir jogar cá. Primeiro, pelo fator do Sal, na altura não tinha o piso de madeira. As seleções não aceitavam esse tipo de... E agora, nesta fase também agora, do regime desportivo não ter ainda condições suficientes para abrigar aqui uma seleção com ginásio de musculação, com o piso em condições e etc., que permita que essas seleções possam vir jogar. Então há sempre esse contacto de tentar chegarmos mais cedo à competição e tentar fazer alguns jogos treinos. Foi assim que nós conseguimos. Chegamos a Angola, fomos para Angola, se não me engano, houve um voo direto que na altura, os voos para Angola saíam do Sal, ia a São Tomé e Príncipe e depois Luanda. E fomos mais cedo, conseguimos fazer 2 jogos treinos com uma equipa que jogava no campeonato da primeira divisão angolana, que é forte também, naquela altura o campeonato era um profissional, que foi a ASA, que nos deu algum ritmo competitivo. Mas lembro-me perfeitamente a forma como chegámos, fomos muito bem recebidos, desde toda a estrutura da embaixada, desde a comunidade, que é enorme, e aí, de facto, quer a comunidade, quer a forma como a própria embaixada soube receber. Nós recebemos o aeroporto de Luanda com batuque, com coisas desse género, quer dizer, o carinho que esses jogadores receberam a chegar em Luanda, no fundo foi dizer, olha, vocês estão em Angola, mas estão em casa. Façam o vosso trabalho, que a comunidade vai apoiar e sempre apoio. E foi assim, foi sempre que nós fomos para a cidade de Benguela, a primeira fase, e a segunda fase foi em Luanda. Mas toda essa preparação, sendo uma preparação que nós sabemos que ela é muito difícil, teve que haver um juntamão. Esse juntamão cada vez mais é necessário,
mesmo que a gente queira planificar a tempo e horas uma boa organização, é sempre muito difícil. Conseguimos ter uma qualidade. Mas conseguimos ter. No Sal estávamos sereno, a maior parte do grosso, longe da família, longe dos amigos, podiam focar. Ao chegar a Angola, como lhe disse, conseguimos esses 2 jogos de treinos, fomos para Benguela, uma comunidade forte. Na primeira fase, podemos dizer que Cabo Verde, o objetivo era participar ou chegar à primeira fase. Lembro-me, num dos encontros com um dos patrocinadores na altura, o Sr. Alfredo, num dos jantares, que faz um jantar de despedida, ele tem a curiosidade e estava a construir os apartamentos da Tecnicil, estava sentado ao pé do presidente Quitana e virou-se para mim e disse assim: olha, se vocês ficarem nos 3 primeiros lugares, eu ofereço um apartamento. Nós longe, naquela altura, para mim eu vou para essas competições sempre para ganhar, independentemente, como fui agora para o Japão, e de perceber que estão as melhores seleções do mundo. Mas não ficou registado isso, devia ter ficado, porque ficámos em terceiro. Tinha ganho um apartamento, já não tinha tantas dificuldades, mas depois houve um conjunto de coisas interessantes após Angola. Angola foi uma competição árdua. Nós não éramos conhecidos, olhavam para nós tínhamos no nosso grupo na primeira fase Angola, ganhamos por muitos, 20 pontos na primeira fase, mas depois tínhamos 2 seleções que eram fortes, que eram Marrocos e que eram Ruanda. E daquelas 4 seleções, são 2 que passavam. Nós acreditarmos em nós, fechamos o grupo, trabalhamos bem, árduo, o desafio de querer vencer, o apoio grande que tivemos da comunidade, conseguimos sair de Benguela dentro dos lotes melhores para passar a fase. Passamos nós em Angola, interessante, em 2007. E aí começou o desafio. Ao passarmos esta fase, lembro-me, e esta história é interessante, os meus jogadores vão se lembrar disso, de ter, tínhamos a preparação para sairmos no dia seguinte para Angola, havia uma margem de um dia de paragem, para depois a fase final ser em Luanda. Nós estávamos em Benguela, íamos para Luanda, Benguela, a minha cidade, estava abençoado, por isso é que se calhar também, para além de estar a competir, para além de ter apoio dos meus amigos de infância, da comunidade de Benguela, tinha os meus antepassados a puxarem por mim, de certeza. E também conseguimos este apuramento para os 8 melhores da África. Então estamos nos 8 melhores da África, a comunidade exigia a nossa presença numa grande festa. Para nós o campeonato já tinha acabado, já conseguimos isso, já chega, e não sei o quê. E eu rapidamente disse: não, isso para mim não. Já que estamos aqui, vamos lutar até o fim. E o próximo desafio era Nigéria, poderosa Nigéria. Como era a poderosa Nigéria e como estavam todos já com a festejar, eu disse: não, estava tudo já a dizer: não, então marcaram um festa. E eu disse: não, ninguém sai. Coach, ninguém sai. Foi o capitão bater a porta, o Rodrigo e o marido entraram para o meu quarto. Coach, não pode ser. Eles, já pensando na população feminina que lá estava a apoiar e não sei o quê, já sabe como é que é a nação crioula, né? Nesse sentido. E eu disse: ninguém sai daqui. Há mais um objetivo. Coach, mas nós vamos só 1 hora, o coach também vem, ficamos só 1 horita e tal. Eu disse: deixem-me pensar. Eu disse: poxa, estes miúdos não são profissionais. Não recebem. Angola em 2007, nunca mais me esqueci isso. A diária de Angola eram $100 por dia. E eu disse: poxa, a Tunísia igual, a Nigéria igual. Se fosse estes miúdos, deixa-lhes dar um prémio. Então, olha, o coach aceita. Que horas é que são? São 20 horas. Às 23 horas, toda a gente volta. Então, cheguei. Muito bem. Chega às 23 horas, tive que eu estar a recolher um a um, porque a festa já ia por um ambiente forte. Para eles era a comunidade a receber a seleção. Muitos deles não conseguiram deslocar-se a Luanda. No fundo, estavam a reviver Cabo Verde. Então, foi uma festa muito bonita, organizada pelo cônsul Gabriel, pela senhora Dona Isabel de Santos, que era uma empresária forte, e pelo seu Silvino, o embaixador Silvino da Luz, que também era uma presença forte, que estava lá na altura. E entramos então para as condições da parte final. Fomos para o Hotel Presidente de Angola, íamos para uma fase final, toda a gente a tremer porque era a Nigéria.
nós cruzávamos com jogadores da NBA, da Nigéria, dizíamos, hi! Eles olhávamos assim para baixo, eu comecei a fixar isso tudo, via os comportamentos no refeitório e tal. Eu disse, ok, that's ok. E então nós tínhamos vários slogans na seleção. E um desses slogans foi passado pelo presidente Pedro Pires, que era o presidente da República, antes de sair. Que ele dizia, nós podemos ser um país pequenino, podemos não ter o dinheiro que os outros, mas temos de ser audazes naquilo que fazemos, na luta. Eu transformei ali num descontemplo na luta e fixei sempre essas palavras que eram palavras de coragem para os nossos atletas. E ao iniciar o jogo, nós sentimos que aquele papão Nigéria, que Angola tinha medo de não encontrar na fase final, e nós é que tivemos que encontrar, que era possível. Mas no meio do jogo, há uma lesão de um jogador, há a subcarga do jogo do outro. Já não dava. Fomos ao balneário, pensamos, falamos com os jogadores. Eu lembro-me de insistentemente dizer, nós vamos ganhar esse jogo. Nós vamos ganhar esse jogo. Nós vamos... Lembro constantemente, em todos os segundos tempos, no balneário, passar esta mensagem. Os jogadores foram acreditando. E fomos sentindo. Havia Nituj, se não me engano, um dos jogadores grandes da Nigéria, que na altura estava no NBA, que era um armário, ele entrava no elevador, toda a gente ficava a olhar para ele, né? Era um dos jogadores mais referenciados da África. Foi comido ao bolso pelo Rodrigo, pelo Mário, pelos outros jogadores que lá estavam. E nessa noite, aí sim, tenho a certeza que, mesmo pensando que tínhamos uma outra fase a seguir, porque tínhamos acabado de eliminar a Nigéria e íamos para as meias finais, para jogar para os 4 primeiros contra Angola, tínhamos feito história. Pelo número de população da Nigéria, pelo número de habitantes, pelo petróleo, pelo dinheiro que eles tinham, tínhamos de facto conseguido algo que aquela geração deu-nos com essa vitória com a Nigéria, que foi uma descoberta para o mundo. Nós vimos de Cabo Verde, somos daquelas ilhas maravilhosas e estamos aqui presentes. E lembro-me, no final do jogo, Angola ia jogar a seguir, de ter demorado da porta de um balneário a um autocarro que estava a menos de 100 metros, sensivelmente isso, 20 minutos, com o povo angolano a levantar-nos ao ar, a agradecer, porque tínhamos eliminado a Nigéria, que seria o finalista com eles. E depois a passar a mensagem. Tinha que ser um angolano, o angolano é basofo, não é? Lá está aquela ideia. Mas eu disse, não foi o angolano que ganhou, foram esses jovens cabo-verdianos. Mas o povo, a forma como... O carinho humano, esse carinho humano deixou de ser só a nossa comunidade e passou a ser Angola também. Tanto é que perdemos com Angola, até o intervalo havia um silêncio absoluto. Angola foi para o intervalo a ganhar por 2 pontos. Vejam bem, esta geração, ela consegue, de facto, ganhar a Nigéria, consegue passar de fase a ganhar a Nigéria e entrar para as meias finais com um pavilhão da Cidadela cheio, com o Presidente da República, José Eduardo Santos, e aquilo cheio, e levar o jogo até o intervalo, um silêncio absoluto. E com pessoas aí já não gritavam angolano. Não. Quando eu a dirigi para o balneário, gritavam, você não vai sair daqui vivo, se você ganhar aqui... Quer dizer, já estavam todos cheios de medo e isto para mim deu-me um gozo. Eu só me ria e tal, entrei para o balneário e disse, rapaz, se ontem não faz história, até falei na crioulo, qualquer coisa desse género, se ontem fizemos história, hoje vamos escrever a história e deixarem aberta para que os nossos filhos, para que as nossas esposas, que as nossas famílias, para que as nossas mulheres que acordam cedo, vão para o mercado, que essa foi uma mensagem forte, possam orgulhar. Dito é, chegamos ao 3º período, já não aguentámos, Angola era de facto forte, tínhamos os melhores jogadores cansados, e aí chamei a equipa técnica, disse, o Rico e o Fila, eu disse, pessoal, já estamos a perder por 20, já está quase a acabar o 3º período, vamos para o 4º. Vamos descansar os melhores, porque num período 10 não conseguimos ir buscar e vamos sair daqui com uma medalha.
Eles ficaram, coach, não sei o quê. E eu disse, olha, fui fazendo assim, tirei o Rodrigo, tirei aquele, dei o descanso que era necessário, lançamos o pessoal que tinha que jogar, que era meritório, daquela geração que estava a acabar, também que pudesse desfrutar dessa fase final. E dito é, não ganhamos, não fomos para a final, mas tínhamos o terceiro e quarto lugar já no dia seguinte. E foi assim. Saímos cabisbaixo, queríamos ir à final, mas saímos orgulhosos de ter vencido uma grande potência que era a Nigéria e ter quase vencido Angola. E a partir daí ficou aquilo atravessado. Ficou-nos atravessado sempre. Angola é a próxima vitória que temos que atingir grande, temos que ganhar Angola. Dá-se esse passo rápido, vamos para o hotel, preparamos bem o jogo, serenos, já não tínhamos aquele peso, tínhamos o peso de vencer uma medalha. E aí foram eles, foi o sonho. O sonho comanda a alma, só os mais audazes é que lá conseguem chegar. Esta foi a mensagem. E vocês são audazes, vocês têm que fazer isso. E eles só foram isso, jogaram, ganhamos por um ponto no último minuto final, com o lançamento do capitão Mário Correia, foi um jogo fantástico, como aí também já a Angola ia jogar a seguir, tivemos um apoio, estávamos a jogar a casa, tínhamos a nossa comunidade, tínhamos muita comunidade de Angola também a apoiar-nos, e foi história total, foi uma coisa, eu só me lembro de ter acordado no dia seguinte, mas sei das coisas que aconteceram depois. O coração parou, segundos, tinha perdido o meu pai há uns meses antes, eu só olhava para o céu, já não sabia se chorava, se ria, só via jogadores a passar, gente a passar, não me lembro nada, só sei dizer que tínhamos feito uma história enorme. E lembro-me de um treinador antigo angolano, que era nosso professor da formação dos treinadores, e foi um dos grandes obreiros dos títulos de Angola, ter corrido para dentro do campo e abraçou-me forte. E disse-me qualquer coisa disso, filho, festeja que hoje vocês estão... Qualquer coisa desse género. E a partir daí começou chamadas de presidente, chamadas do COJO, entrar nas notícias. A nossa vida mudou de um dia para o outro. As empresas a contactarem, o BAE na altura queria entrar em Cabo Verde, nós fomos os obreiros, viajamos todos de chapéu do BAE, e o juntamão quer da comunidade e do próprio país de Angola, essa amizade e esse laço que nos unem foi fortíssimo aí, porque os jogadores estavam ansiosos para vir, e nós só tínhamos o voo de regresso na semana seguinte. Ficámos 3 dias lá só a desbundar. Festas, mais festa ali, festa na casa daquela, festa. Quando é que vamos para Cabo Verde? O pessoal está à espera, aquela família. O Dr. Silvino da Luz veio visitar-nos no 3º dia, acho que era um domingo, e disse, olha, o presidente Zé Eduardo dos Santos acaba de oferecer um avião para levar a comunidade para a praia. Aquilo foi uma festa. A sério? Eu fiquei assim, um avião? Só há voo para Angola, para Cabo Verde, via Santo Tomé, na outra terça-feira ou quarta, aquilo era durante a semana. Dito combinam-se as horas, os atletas chegam ao quarto, coach, notei ali 2 moços de Cabo Verde e mais uma menininha que já tinha o tempo que vai para a terra, eles queriam ir para Cabo Verde. Não vamos num avião, podemos... Mas eu não sei se o avião é nosso, pode ser um avião passageiro. Então diz só para estar no aeroporto às 6 horas. Aquilo já é meio festa. Chegamos lá, dito e feito. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um avião inteiro para 20 pessoas. E mais esses 3 crioulos que trabalhavam lá. Agora nós perguntamos, para onde é que vamos? Para a frente ou para trás? Não, deixa os dirigentes irem à frente. Eles foram lá para a executiva e nós ficámos cá atrás a festejar 8 horas de voo com uma paragem em Santo Tomé. Foi o voo mais sábio da minha vida. É verdade. Foi o voo mais sábio. Saber que tinha aqui já a minha esposa à espera, a família. E quando aterramos, primeiro apanhamos um susto porque o piloto não conhecia a pista. Tentou a aterragem e não conseguiu. Levantou outra vez. Então passou a mensagem e disse, não,
por motivos de não conhecer a pista, vamos aterrar no sal. Rapaz, ficaram doidos. Não, acabou. Eu chamo o Ná. Chamo o Ná. O Ná era um dos dirigentes da federação, que era piloto. Ná foi para o cockpit, disse qual eram as coordenadas de voo, aterramos na praia. Aquela pista pequenina, o comandante disse, esse voo é grande, não pode aterrar. Então o Ná foi lá, mas aquilo estava tudo certo. Quando aterramos, o aeroporto estava cheio de gente. A organização estava muito bem feita. Estava um caminhão todo decorado para nos levar com batucadas. Foi outro sonho. Outro grande problema. Chegámos, aterramos se não me engano, eram 4 da tarde, só às 2:30 da manhã que cheguei à minha casa. Fomos, desbunda, festa com o presidente, festa para ali. Quer dizer, já íamos, aquilo já era uma semana só de festas. Mas eles mereciam, de facto, foi aí é que nós sentimos o quanto foi importante aquela vitória. Quer para as outras modalidades, quer para o próprio país. E aqui deixo uma mensagem aos políticos, né? A cultura sempre foi um dos grandes valores e continua a ser. Hoje o desporto também é. O desporto, grandes vantagens que nós temos, grandes conquistas que temos tido, quer do handebol, do futebol, da ginástica, do boxe, do atletismo. De facto, eu senti que de facto o desporto me mexia com multidões. Fizemos um trajeto, saímos do aeroporto com carros a buzinar. Quando passamos por Sucupira, ver aquelas senhoras que acordam às 6 da manhã, eu só dizia, isso é para vocês, é para vocês. A mensagem que eu dizia aos jogadores, e eu depois dizia, estão a ver, é para essas senhoras, era para isto, ver o desafio. Nós hoje nunca podemos esquecer de onde é que nós somos, de onde é que nós saímos, passar esta mensagem para a juventude perceber o quanto era importante trabalharmos por fora. E depois foi um ano fantástico, nós nos 5 melhores jogadores conseguimos colocar 2 jogadores, veja como é que aquilo foi. Fui premiado como um dos 3 melhores treinadores para um estágio em Madrid, na altura, e depois começaram a ser os jogadores contratados, o treinador contratado, foi toda a gente para fora. Muitos para Angola, outros para os outros sítios, e aí fiquei desde 2007 até o meu regresso a 2019, longe da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol, mas não longe do basquete cabo-verdiano. Nunca é fácil as escolhas. Posso-vos dizer que em 2007, dos 12, só apenas 2 vieram dos Estados Unidos. E o Tonhó, que era aqui do interior de Santiago e que depois foi viver para a França, não é? Nós valorizamos sempre o produto interno. Em 2019, com a minha vinda para cá, um dos planos era, de facto, chegar ao topo de África, atacar o Afrobasket como preparação e levar o número de praticantes cá, melhorar a qualidade dos treinadores para podermos, de facto, ter melhores jogadores, melhorar a competição em si, os árbitros, esses componentes que fazem parte, onde a Federação teve um papel preponderante, era sempre valorizar o atleta interno. Posso lhe dizer que dentro dessas convocatórias nós acompanhamos os campeonatos nacionais, temos o resumo constante e o acompanhamento sempre de poder passarmos pelas ilhas e poder ver esses talentos. Sabemos dos jogadores que neste momento estão fora, mas posso dizer que desde este processo de vinda para cá nós pegamos nos miúdos, nos valores que nós tínhamos cá a trabalhar e conseguimos pô-los em Portugal, uns a jogar e outros a estudar, que é mais importante a escola, nós tentamos focar isso. Outros iam através de bolsas de estudo, iam estudar para Portugal. Nós fizemos com que esses jogadores não deixassem de jogar e a nossa aposta começou, numa primeira fase, a passar por aí. Eram jogadores que nós conseguimos em 2, 3 anos trabalhar aqui, ver a mentalidade que pretendíamos e depois pô-los a competir com o maior número de competição, que no fundo, resumindo, quando se vai a uma janela FIBA ou quando se vai a um campeonato, o mais importante, nós vamos encontrar jogadores que tenham 40, 50, 60, 80 jogos. E resumindo, o que nós fazemos ainda aqui internamente, na qualquer altura, fazíamos 6 jogos por campeonato, 7, 8, 10, era muito longe. Então preferimos isso, preferimos trabalhar os jogadores. É giro que neste momento já temos 9 em Espanha, que estão dentro do processo de federação e da seleção. Temos mais de 20 e tal a jogar em Lisboa,
em Portugal, perdão, Portugal grande. Temos outros nos Estados Unidos, masculinos e femininos. Já temos cinco jogadoras na Liga Portuguesa a jogar. Temos uma até na NCA, feminina, Jo. Temos outros miúdos que agora, nos últimos anos, trabalharam connosco e oriundo de outros clubes e passavam num centro que nós temos e trabalhamos todos os dias 2 horas, que foram para os Estados Unidos. Então, quer dizer, essas são as prioridades, são os jogadores que já sabem os conceitos que nós precisamos, como é que vamos encontrar as seleções africanas. O perfil dos jogadores que possam ser convocados passa por aí. Mas queremos sempre, durante o estágio, dar a oportunidade a 1 ou 2 ou 3 jogadores internamente. Para quê? Para podermos motivar os outros. Sabendo que, neste momento, por exemplo, vamos para uma competição, que vamos ir agora em fevereiro, onde vamos encontrar jogadores que já estão na casa de 40 jogos, é muito difícil conseguir levar 2 ou 3 ou 4 jovens com 3 dias de jogos seguidos, que ainda só, por exemplo, fizeram 2 ou 3 jogos. Então isso acaba por ser um processo difícil. Ou tentamos pegar nesses melhores jovens e tirá-los já para a Espanha e para Portugal, porque é outro assunto que é muito importante e é muito sensível, a tentar que mais as associações possam ter mais apoios para tentarem fazer campeonatos no mínimo de 20 jogos, para podermos aproximar. O atleta começa a trabalhar em outubro, começa a competir em janeiro, os outros de outubro a janeiro já levam 40 jogos. Em 3 dias seguidos isso conta muito. Nós conseguimos fazer isso nas primeiras janelas. Lembro que quando foi a fase do apuramento, as primeiras fases, sofremos muito. A PT, o Fidel, o Kenneth Mendes, o Michel, os jogadores que saíram daqui, Patrick. Nós chegamos a uma competição em pleno Covid, ficámos 7 jogadores. Eles reduzidos a 3 jogos, que sem ritmo competitivo, e aí depois fez-me um clique. Eu disse, só levando os jogadores daqui não vamos conseguir os objetivos. Há necessidade de potenciar estes jogadores, pôr em competições fora. Não é por nada que, desde a nossa chegada cá, nós já temos 10 jogadores neste momento em Espanha, com o Edi. O Edi já lá estava, naquela zona, mas temos o Edi como nosso grande embaixador, mas temos 9 jogadores jovens, com qualidade para servir a seleção nacional. E desses 9, têm vindo sempre muitos. Alguns estão na pré-convocatória. Então a convocatória baseia-se essencialmente durante a competição próxima, e quando é o Afrobasket, que a preparação são 2 meses, aí sim, englobamos os jogadores que estão cá na primeira fase. Se aguentarem, passam para a segunda fase, e se aguentarem, vão até a fase final da competição. Em 2007, nós ficamos em 3º lugar no campeonato africano Afrobasket, e no mesmo ano, depois da nossa competição, o Campeonato da Europa. E no Campeonato da Europa, Portugal participou. Nessa seleção portuguesa tinham 3 jogadores que, se tivessem vindo jogar por Cabo Verde, nós tínhamos ganho o ouro. Betinho, Carlos Andrade e Elvis Évora. O Elvis já era considerado naturalizado. O Betinho, quando jogava, o Andrade não podia jogar, e o Carlos Andrade, quando jogava, o Betinho não podia jogar. E veja que, passando de uns anos, o Betinho voltou a jogar pela seleção cabo-verdiana. Isto é engraçado. Significa dizer que há maior probabilidade de conseguir uma grande conquista em termos de basquetebol por Cabo Verde do que muitas vezes Portugal, porque há outras potências mais fortes, Espanha, Eslovénia, Rússia, etc, etc, etc. Mas, para mim, o mais interessante no meio disso tudo foi perceber que o nosso apuramento ao Campeonato do Mundo veio provocar que gerações mais novas, filhos de ex-cabo-verdianos, queiram representar Cabo Verde. Neste momento temos muitos pedidos. A lei da fibra é clara, e é importante nessa mensagem também deixar esta mensagem que é muito importante. Os miúdos, filhos de cabo-verdianos, que nascem fora de Cabo Verde, até aos 16 anos têm que ter passaporte. Esses miúdos, até a idade que têm agora, que muitos deles são séniores, nunca houve esta vontade de querer jogar por Cabo Verde. E a partir do momento que ficamos apurados para o Campeonato do Mundo e o Afrobasket
quarta classificação que tivemos em 2021, isso começou a mexer com a comunidade. Posso-vos dizer que todos os dias, ou quase todas as vezes por mês, recebemos e-mails de pais e de familiares e de college, de jogadores que querem representar Cabo Verde. Então há muito nisso, nesse sentido. Nós temos que, de facto, fazer esse acompanhamento, estar sempre presente e de forma que a base, e a base é Cabo Verde, não morra. Que estes miúdos trabalham sempre sonhando com essa oportunidade. O que é que nos falta, de facto, para podermos consolidar e tornar-nos mais fortes e para que essa gente possa, de facto, participar mais cedo, é conseguirmos competir nos Afrobasket sub-16 e sub-18. E isso, de facto, faltam essas condições que são importantíssimas. A maior parte dos nossos jogadores saíram de seleções, saíram de escalões júniores, só chegam a seleções a séniores. Nunca passaram por uma seleção sub-16. O Ivan teve essa vantagem, foi aos jogos da CPLP, e uma seleção Afrobasket sub-18 nunca fomos. Tivemos uma sub-16 em 2001 ou 2002 cá na praia, e dessa geração é engraçado que já estão 3 ou 4 miúdos a trabalhar nestas vagas de seleções nacionais. O caso do Edi é um caso fantástico de história, né? Um jovem que só começa a jogar aos 17 anos e chega à dimensão que tem. Primeiro é o sentido da oportunidade que ele teve de saber agarrar essa oportunidade, mas estes líderes ou estas figuras do Edi ter passado pelo NBA, do Ivan estar a jogar a Euroliga, estar no Benfica, o Betinho, dos outros, internamente temos também grandes líderes nesse sentido que têm um papel fundamental. E a nossa passagem pelos Estados Unidos foi importante também isso. Sentirmos que os filhos de gerações de cabo-verdianos que estavam cá, caso do Fidel, do Joel, desses jogadores, e mesmo de jogadores mais novos, como o Anderson, que é um produto da comunidade manjana, que sai do gueto e chega ao topo da seleção. Quer dizer, essas figuras fazem com que os outros... Por exemplo, olha, eu vou-vos dar aqui um exemplo de uma mãe que é casada com um cabo-verdiano, que vive na Suíça, que tem 3 filhos, que viu as imagens dos campos produzidas por um jovem que foi connosco ao Japão, Éder, um jovem que usa um cabelão grande, que é uma das figuras que trabalha muito connosco. Através dessas imagens, a mãe escreveu-me um e-mail a dizer que quer vir em junho nas férias para que os filhos possam participar nos campos e que querem jogar por Cabo Verde. Miúdos suíços, um tem 6, o outro tem 8 e o outro tem 12. E eu disse, olha, minha senhora, ainda bem que a senhora me contacta. A primeira coisa que tem que fazer na Suíça, faça já a nacionalidade. Peça ao seu marido para dar a nacionalidade dos miúdos. Criem já o passaporte cabo-verdiano, porque essa lei antes dos 16, há um que acho que tem 15 ou 16, ela disse, isso chegou mesmo em cima. Essa informação nós vamos passando constantemente e queremos passar. Então, está a ver, hoje não só estas figuras de poderem, do Edi, do Fidel, do Joel, do Anderson, do Patrick, do Ivan, do Betinho, mas também hoje o trabalho interno que é feito e que é passado lá fora, através dos jogos, através da Splash, os campos, através do Éder, essa divulgação que nós conseguimos facilmente entrar no mercado, também hoje é um chamariz para que tenhamos jogadores, filhos de cabo-verdianos a quererem jogar por nós. Também é muito importante. Mas digo, lógico que termos chegado ao país mais pequeno do mundo a uma competição, um campeonato do mundo, toda a gente quer sonhar. E eles, se vivem nesses países com melhores condições e não conseguem sonhar, disse, por que não por Cabo Verde, que é a terra dos meus pais? Lá está. É possível isso. A primeira reação foi enorme. Para já eu sou muito ligado à minha família também, aos meus pais na altura, né? Veio-me logo a memória do meu pai, de onde eu nasci. Eu lembro-me sempre disso, eu nunca me esqueço de onde é que saio, de onde é que eu estou, foi o caminho, o trajeto. Foi logo isso, trajeto. Enquanto havia aquela maratona toda, eu por acaso desta vez consegui-me emocionalmente controlar bem, estava sereno, porque sabia que era possível.
e sabia que era mais um passo. Era mais um passo, não só na minha carreira, mas na história de Cabo Verde. Já tinha conseguido um termo. Quando falo eu, estou a falar o meu staff. Um mundialito de praia histórico, campeão do mundialito de praia em Aveiro, por Cabo Verde. Medalha de bronze em 2007. Vários apuramentos para a Afrobasket. E ter uma seleção mais pequena do mundo chegar ao campeonato do mundo, de por cima pela minha liderança também. Como é que é possível um jovem de Benguela sair lá de Benguela, apesar de chegar ao mundo? Foi exatamente isso. E depois eu rapidamente sou assim. Enquanto estamos na onda, eu já estava a pensar na montanha. Como é que vai ser? Será que vamos? Onde é que vamos arranjar verbas? Que patrocínios vamos ter? Já estava a pensar nisso tudo. E graças a Deus, todas essas competições, o Sr. Primeiro-Ministro, o Presidente da República, etc., estão sempre a ligar, pessoal, a acompanhar-nos. Há um acompanhamento profundo dessa gente e eu passo sempre a mensagem aos jogadores. Lembro-me que no Ruanda, numa das fases de apuramento, tivemos o acompanhamento da Ministra da Saúde, que acabou de sair agora, também foi fantástico. Ela estava lá em serviço e foi ter connosco. E sentir, porque é importante, quando o político vem e acompanha a caravana, ele sente claramente que as condições não são iguais. De quando ele sai em serviço, tem ajuda de custo, tem aquilo, vai ali, tem um carro que vem. Sentir um pouco das dificuldades que nós passamos, sendo nós um dos grandes embaixadores do país. E tivemos a sorte do embaixador cônsul José de Maio, que hoje trabalha como já regressou ao país, esteve em Portugal, de acompanhar-nos muitas das partes dessas caminhadas. E ele sabe que se não fosse a presença dele, em certos casos, nós teríamos muitas dificuldades, desde os aeroportos, vamos sempre à procura dos bilhetes mais baratos, porque não temos condições de comprar aquele bilhete, não sei o quê. Toda essa logística não é igual quando, de certeza, outros membros saem para as mesmas funções. Para mim, acho que são as mesmas funções, porque eu, a partir do momento, sempre que saio para representar Cabo Verde, é isso que eu peço, que haja as melhores condições para que os jogadores só pensem em jogar. E o Japão proporcionou-nos isso a todos. Primeira coisa histórica, não? Estávamos nas divisões dos quartos, 2-2, descer um jogador, ao grito, "Anhosa hoje aquele quarto, que nem conhecemos." Por exemplo, isto, quer dizer, nós estamos no Campeonato do Mundo. Eu nem falo do meu quarto. Aquelas casas de banhos que fazem tudo, lavam, fazem tudo. A gente não tem que fazer nada, tem botões, uma música. Era um sonho. Né? Um sonho que rapidamente eu destruí aquele sonho. Disse, ei, ninguém está no sonho. Nós estamos ali. Ei, não está ali. Não sei que. Olha o Luca do Tito. Não. Está ali o Fidel, está ali o Edi, está ali o... Rapidamente fiz dizer que eles também estavam lá. Sei que a ansiedade deles era correr atrás do Luca, foto, e não sei o quê. E eu sei que fizeram isso, porque depois via as imagens. Mas eu disse, chegava a dizer, Patrick, o Lucas está contente. Contente porquê, coach? Tirou uma foto contigo. Tu estás aqui, pá. Eu estou aqui. E isso, 2 dias depois de lá estar, desci no elevador com o treinador da Alemanha, e é engraçado isso, e o treinador da Alemanha que acaba de ganhar. Ele disse-me em inglês, son, chamou-me, meu filho, como é que está? De onde é que tu vens? Cabo Verde. Onde é que fica Cabo Verde? Eu a explicar. Como é que vocês vieram até aqui? Vou, isso tudo? Ele disse, olha, agora já estás aqui. Tu és mais um, és meu colega, és treinador. Desfruta deste campeonato do mundo. Essas palavras desse treinador, eu fui ao meu quarto e disse, Emanuel Trovoada, tu estás aqui. Então tens de passar essa mensagem a todos os jogadores. Nós queremos fazer história. A história foi chegar ao Mundial, o país mais pequeno a chegar. Nós temos que ganhar aqui 1, 2, 3 jogos.
Desculpa-me para o episódio sim, mas é só para deixar um recado rápido. Durante o episódio, com certeza vou hoje aquele QR Code verde ali, na canto superior direito de vídeo. Desde 2016, nos lança um aplicativo que chama Boca de Urna, que tem sido referência de sociedade e democracia na Cabo Verde. Mas não crê mais. Desde o final do ano passado, nos lança a websérie Fora de Urna, onde é um espaço independente e inclusivo para abordar temas de sociedade cabo-verdiana. O Nuno que traz vários convidados para partilhar suas experiências e seus pontos de vista sobre vários temas atuais da sociedade cabo-verdiana, com o objetivo de fomentar a liberdade de pensa, reflete e critica e contribuir de uma forma ativa e elevada para o presente Cabo Verde. No Cabo de lança uma campanha para ajudar no continua, melhora e aumenta a variedade de conteúdos que não tem feito. Então convidou cá hoje aquele episódio ali, e hoje aqueles outros episódios que não tem disponível no nosso canal de YouTube, e também baixa a aplicação Boca de Urna na Bumove. Se você gosta do nosso trabalho, eu creio ajudar ou incentivando a continuar, escaneia a QR Code ou clica no link na descrição do vídeo e faz uma doação. Mas também vou poder fazer uma doação sem gastar nada. Deixa um gosto ou subscreve no nosso canal, que ela também está ajudando e incentivando a continuar a entrega melhor de Cabo Verde para Cabo Verde. Gostam, deixa eu continuar todo esse episódio. Então isso foi trabalhadamente dos jogadores. Nós, no meu andar, tinha duas seleções que eram patrocinadas pela Nike, o Japão e a Eslovénia. No mesmo andar estava a Eslovénia, cruzava sempre com o Lucas. Fui uma das pessoas que tirei uma foto para a minha filha. O Lucas, gentilmente, no final do nosso jogo, mandou o balneário oferecer uma camisola. E eu trouxe a camisola, disse que tinha uma filha que era muito fã dele. Ele, no final do jogo, mandou lá levar a camisola, ofereceu uma camisola dele. Eu conheci o Lucas numa das idas a Madrid, era colega do Edi, e havia esse respeito. Eles chamavam coach, muito próximo da nossa geração. Estava sempre aos jogadores da Alemanha, porque tinha muitos jogadores africanos também. Schroeder tinha o respeito, tratavam por que, como é que ele dizia? Sir, sir, o jogador da NBA estava a outra pessoa. Estão a ver essa ideia? Então isso há esse sentido de respeito e valorizar quem lá estava. Entrávamos naqueles refeitórios, era quem é que nós não conhecíamos todos, os treinadores e tal. E um dos episódios que me deu mais força ainda, a FIBA criou-nos uma sala de scouting para trabalharmos. E eu levava o meu computador, tinha 2 adjuntos, e do meu computador trabalhávamos os 2 adjuntos. Então fomos para aquela sala, estávamos sozinhos, de repente entra a Finlândia, depois a Eslovénia, depois já não me lembro que eram 3 seleções mais, e aquilo eram mesas compridas, nós 3 a olhar para um computador, eles com 8 ou 7 treinadores ou 5 treinadores, cada um com o seu computador, e falavam na língua deles. Quer dizer, que é isso? Olha como é que esses rapazes estão aqui, como é que eles chegaram. Eu vi que alguns falavam, mas a gente percebia que estavam a falar de nós, não é? No início, não é no sentido de maldade. Depois, isso é meritório. Eles, enquanto nós estávamos 3 a dividir, tentar ver 2, 3, 4 jogadores, eles tinham uma pessoa a ver, ou 2 a ver por cada. O trabalho era mais facilitado. Isso para nós enriqueceu-nos. No sentido de quê? No sentido de perceber que a mesma coisa de participar, nós também aprendemos. Quiçá não temos condições para um staff com maior número de elementos, mas na próxima competição cada staff tem que trazer o seu portátil. Pelo menos isso. Um pensamento, um alvo para a gente. Olha, todos os dias estamos a aprender isso. Então aquilo foi amazing mesmo. Estávamos no Japão, mas quando aterramos no Japão fomos subidos com música crioula no aeroporto, com um monte de desenhos, havia uma preparação para esta comunidade, porque nós também, esta parte é importante dizer, que nós criamos 2 clínicos para escolas japonesas. E essa interação que nós, a Federação candidatou-se por causa dos custos a um apoio que davam, e até hoje, que é engraçado, no dia 20 de fevereiro, vamos fazer online um clínico para essas escolas japonesas. A partir daqui, está a ver? Como veja a amizade e as coisas ficaram, e o laço que ficou era forte. Ver aqueles desenhos de miúdos a escreverem em crioulo, em português, com fotos. Quer dizer, foi... O primeiro passo importante era percebermos, e nós sentimos isso no Japão, o japonês é muito culto, muito inteligente. Eu saí pela rua nos primeiros dias, tínhamos em frente uma loja 24/24, não fechava. E nos primeiros dias chegamos, ninguém dormia.
Fuso estava ao contrário. Pessoal, então, às 2 da manhã, estou aqui, vou beber alguma coisinha, fui comprar um sumo. E eu entrar, apesar de termos já em Okinawa, o senhor que estava a vender foi buscar um livro. Abriu o livro e disse, é na língua dele. E eu olhei para o livro. Sim, já estava a ler lá no foto. Eu disse, sim. Ele foi buscar uma caneta para eu assinar. Então, eles tinham conhecimento dos jogadores, principalmente do Edi. Real Madrid, Tavares, não sei o quê. E isso, nós tínhamos, independentemente, sentíamos que tínhamos também uma figura forte nesse sentido. Isso ajudou muito. E depois sentíamos que os jogadores tinham um grande respeito também por ele. Saíam das outras mesas. O Lucas já tinha jogado com o Edi, o Choda já tinha jogado com o Edi na NBA. Esses jogadores, todos esses jogadores tinham esse respeito dele ser a grande figura da Euroliga. Isso fez com que os nossos outros jogadores, e há jogadores que não precisam disso, o Ivan é muito forte mentalmente, o Betinho é muito forte mentalmente, pela experiência e carreira que eles têm, jogaram em altas ligas também. Isso fez com que os outros jogadores que ainda estavam a viver o sonho caíssem em realidade. No Tali, Tajuga, nós tínhamos em mente ganhar logo o primeiro jogo, a Geórgia. Sabíamos que era uma seleção forte, mas queríamos logo ganhar. Preparámos bem o jogo para isso. Não tivemos sorte, porque, no fundo, os primeiros momentos de jogo é que definiram o jogo. Porque se formos olhar para os últimos 2 períodos, nós até ganhamos um deles. Os 2 primeiros períodos, o que é que acontece? A ansiedade do treinador e da equipa técnica pela primeira vez no Mundial, dos jogadores pela primeira vez no Mundial. Esses detalhes numa alta competição, quando não há uma preparação constante de jogos, apesar de nós termos feito um bom estágio, temos ido a Madrid jogar com uma grande equipa italiana, mas não estar nesses patamares, há sempre um nervosismo miúdo. E esse nervosismo miúdo matou-nos. No segundo jogo já estávamos lá, já estávamos mais serenos. Então isso, sabíamos que era importante passar essa mensagem, deles acreditarem de que era possível continuar a história, de que já estávamos, não era sonho, já estávamos lá. Se todos têm um quarto XPTO, e então era desfrutar disso, que eles tirassem o maior rendimento do seu potencial, dando o seu máximo em prol do país, e vivendo tudo aquilo que íamos vivendo. Todos os dias eram coisas novas. Nos meus anos, quando fui me preparando como treinador, fiz um curso de Ciências Aplicadas para o Treinamento em Barcelona, em Sant Cugat. E sai de lá outra pessoa completamente diferente. Foram 4 meses, uma primeira fase, depois de acompanhamento. Trabalhei muito com as equipas profissionais espanholas. Consegui, nos contratos que fui fazendo, apostar seriamente na minha carreira como treinador. Eu todos os anos faço no mínimo 2 estágios. Espanha é o meu berço, mas também vou aos outros sítios, vou vendo Portugal, Lisboa, etc. Agora tenho convites para ir à Eslovénia, tenho um convite do Ljubljana, de um ex-treinador e hoje é diretor desportivo dessa equipa, que é espanhol, mas preparam mentalmente para isso, porque não é fácil. A liderança não é uma coisa que nasce de um dia para o outro. Tem que ser, para além de teres essa capacidade, tens que preparar mentalmente. E consoante os anos fui aprendendo que uma das partes fortes para trabalhar a minha mente tinha que ter uma coach mental. Eu tenho uma coaching mental, Nelinha, que nos ajuda muito, Leninha, que nos ajuda muito e que nos ajuda a preparar consoante as imagens que vão ver os jogos. E depois também os meus colegas, né, a passar a mensagem. Sempre fui muito forte nesse sentido. Muito cedo fui treinador, já estive nos Jogos Olímpicos Universitários. Essas caminhadas foram da Angola, estive no Libolo, estive na seleção de Angola há 8 anos. Muitas saídas e muitas competições. Levei uma seleção a Stankovic, China, foi o topo, um torneio de topo. Deu-me maior maturidade, que é mais ou menos daquelas competições onde estão os melhores jogadores. Não estava o Lucas, mas estavam os Dralic naquela altura da Eslovénia. Já tinha jogado com a Eslovénia, com Angola, com a China, com a Rússia, essas seleções. Então isso
deu uma bagagem também grande. Mentalmente, passar a mensagem sempre aos jogadores, forte. Nós sabemos que os jogadores, todos eles querem jogar. Se me perguntar no final do Mundial se todos estavam contentes, não estavam. Estavam contentes de terem no Campeonato do Mundo, mas todos queriam jogar. E geralmente nós temos que saber que lidar isso. Temos que perceber que onde é que há o princípio, onde é que há o limite, quem é que pode jogar agora, quem não deve jogar agora. Porque, no fundo, é a nossa missão de treinador. Muitas vezes esse egoísmo do próprio jogador, numa primeira fase, só pensar nele, mais tarde o futuro ensina-os. Se algum deles um dia pensar ser treinador, vai dizer, pô, o coach Mané era bom demais. Porque nas outras equipas onde eu passei, já foi muito mais rígido. A geração de 2007 foi muito mais forte do que agora. Há que compreender que esta geração é uma geração que nasce com telemóvel, naquela geração não tinha. Então temos que, em vez de muitas vezes só bater e depois dar um doce. Bater e depois dar um doce. É preciso essa preparação toda para podermos tirar o maior rendimento possível de cada jogador. Não é? Disciplina é o número 1. Pontualidade tem que ser. O respeito mútuo, a partilha tem que estar. O objetivo, ninguém pode pôr o seu objetivo acima da nação. Cabo Verde tem que estar acima de tudo. E depois, no fundo, é a comunicação, que é uma arma forte que eu tenho também. A comunicação é a chave do sucesso de um treinador e das seleções. Nós temos que passar. Temos que ter a coragem de dizer ao Ivan, tu não sei o quê, ao Fidel, tu não sei o quê, ou ao Patrick, tu não sei. Temos que ter essa coragem. E depois é tentar criar um bom ambiente sempre dentro da seleção. Apesar de nas seleções há sempre muita competitividade, aquilo chega um ambiente fervoroso. Esse ambiente fervoroso muitas vezes é muito bom. Depois, quando chega a competição, toda a gente está a remar para o mesmo lado. Temos que estar todos no mesmo barco, todos em mesma direção. Não é fácil. Não é fácil, temos que ter líderes. Muitas das vezes os líderes, todos têm essa capacidade, mas temos que passar sempre com mensagens, temos que estar atentos aos detalhes. É possível que muitas vezes alguns detalhes fujam, porque é normal, né? O nosso staff é muito curto. Na seleção de Angola nós tínhamos um grupo maior e eu penso que na seleção de Angola o ego ainda era maior, por isso é que eles estavam sempre lá em cima. Quanto maior é o ego, maior é a conquista. Porque se conseguimos transformar esse ego, todos a remar para o mesmo lado, é fortíssimo. Todos perceberem que dependem de um e do outro e do outro e do outro, que não é só o A, o B, o C, D, não citar nomes, mas é isso no fundo que eu tento incutir a estas gerações, as mais novas, que tenham respeito pelos outros, percebam a mística, e os mais velhos igualmente. Bem, relativamente à questão da vitória, não há palavras. Nós, independente de todo esse percurso, sermos o mais pequeno e não sei o quê, estamos numa competição, estar a jogar com a Venezuela, que eu já tinha jogado com Angola e não tínhamos conseguido vencer, uma das grandes potências do basquete mundial e sul-americano. Era um sentimento de alegria, de tristeza no sentido de poder querer explodir e não poderes, tens que controlar a emoção porque havia um jogo no dia seguinte, mas de sentir que ao mesmo tempo de termos conseguido ir a uma grande conquista que era ir a um campeonato do mundo, fazemos outra vez mais uma história, que era ganhar um jogo. Poucas seleções mundiais conseguiram ir a um primeiro campeonato do mundo e ganhar um jogo. E no fundo era isso. Era um sentimento que entrava de mística, de querer, alegria, que nós tivemos que cortar logo os jogadores. Não, lembro-me do presidente da federação agarrar-se a mim aos choros. Eu nunca tinha visto o Mário chorar. Chorava, parecia uma criança. Só dizia obrigado, obrigado. Obrigado o quê? Obrigado a nós todos. E não sei o quê. Então, nesse sentido, vi a alegria dos miúdos que foram passados pelas pessoas, pelas minhas filhas, que era de madrugada em Cabo Verde, na altura que eles estavam a ver os jogos. Quer dizer, perceber que estávamos a mexer com mensagens que vinham dos Estados Unidos, de pessoal que estava nos Estados Unidos, estava em Inglaterra, estava em França, em Angola. Quer dizer, foi um misto que nós tivemos que rapidamente, principalmente eu, conter-me e manter a cabeça tranquila, porque
porque no dia seguinte íamos jogar um jogo, né, logo seguido. A missão de levar os jogadores, faço sempre isso em todas as competições, era, no fundo, preparar aqueles 3 jovens que não jogaram, que tinham uma missão logo a seguir. Eles pensavam que não, eles tinham uma missão. A missão foi a janela que nós tivemos em fevereiro de 2024, que mais uma vez batemos um recorde, sem 8 jogadores que foram ao Afrobasket, ao Campeonato do Mundo. Sem 8 jogadores. Conseguimos ir a uma pool de apuramento, pela primeira vez Cabo Verde consegue ganhar os 3 jogos com esses jovens. Então, significa dizer que o trabalho de casa estava bem feito, preparamos bem aquela base, que os miúdos estavam prontos e ansiosos à espera. E aqueles 3 que estiveram no Campeonato do Mundo, foi os olhos dos outros que não foram, porque foram passando a mensagem. E lembro-me que no primeiro jogo contra Uganda, 2 deles estavam a tremer, eu disse, tu já não podes tremer, tu tiveste em Okinawa, tu estiveste no Campeonato do Mundo, tu tomavas o pequeno almoço ao lado do Loti. Agora tens que jogar, porque os outros teus colegas que viram em Okinawa estão à espera de entrar nas próximas seleções. Então, no fundo, eles tiveram resposta cabal no jogo com a Líbia, foram fortíssimos jogos com a Nigéria, que é uma grande potência. Foram esses que fecharam o jogo, tiveram, de facto, muito bem. E temos sempre esse cuidado de cada janela e preparando um outro talento que está a despontar e dar-lhe a oportunidade de poder, pelo menos, ver. Houve uma comunidade muito grande, muito grande, cabo-verdiana, que foi seguir o Mundial. Ex-praticantes, masculinos e femininos, seleções, principalmente aqueles que viviam nos Estados Unidos, alguns que viviam em Cabo Verde, e foi, entre elas, uma família de uma ex-praticante, a Rosa e o Nuno, que levaram as suas filhas ao Japão para seguir o Campeonato do Mundo. Foi interessante essa família. Nós, durante o aquecimento, estávamos no aquecimento, havia o sofá do dia, o sofá do jogo, que era um prémio que os japoneses davam. As claques, escolhiam alguém das claques para sentarem naquele sofá e verem o jogo ao vivo. E aquilo é tudo transmitido naqueles ecrãs grandes. Então nós íamos jogar contra o Japão. Lembre-se que o jogo com o Japão foi o jogo mais visto do Campeonato do Mundo. Foi o jogo mais visto. Estávamos no aquecimento e tal, e na abertura daqueles jogos, de começar a parar para arrancar o jogo, há um espetáculo antes, dançante. Um espetáculo dançante, e depois, antes do espetáculo dançante, há a escolha de quem vai para essa cadeira, para esse sofá, e depois começam os hinos do país. Então, nesse momento, que é o momento já estamos a preparar os jogadores, e todos os segundos é pouco, a dizer, atenção, vamos jogar assim, vamos fazer assim, e nós já sabíamos que a música, o DJ, e aparece o sofá vai para, pá, e filmam aquela família, o pessoal todo, ei, Cabo Verde, estamos concentrados no jogo. Eles todos a vibrarem, que era o casal aqui, com as 2 filhas que foram premiados para um espaço aberto, melhor visão para o jogo. Mas há histórias caricatas, por exemplo. No dia, nossa vida foi muito fechada entre o hotel e os jogos. No dia após acabar a competição, há uma descarga física do corpo, o stress vai embora, nós sentimos. Então, no pequeno almoço, íamos seguir no dia, a partir da noite íamos começar um grupo ia, outro grupo ia, tivemos que fazer 2 voos, quem ia para a Europa, quem ia para ali, etc. Nós resolvemos, o staff técnico, os treinadores, o preparador físico e o médico, vamos dar uma volta para comprarmos as minhas lembranças. E saímos a pé do hotel. E os hotéis estavam sempre cheios de gente. E quando nós saímos da porta, começaram a gritar, Cabo Verde, lá em japonês, Cabo Verde, Cabo Verde. Nós voltámos, pessoal, vamos buscar todos. O que é que vocês têm de camisolas? O que é que sobrou? O que é que têm pinos? O que é que têm para oferecer? Então vamos cada um buscar coisas nos quartos, pulseiras dessas que criamos. E foi uma interação com o público, com as ruas, estava cheio de gente para reconhecer, olha Cabo Verde, olha Cabo Verde. E trocas de lembranças, entregar, foi uma coisa fascinante. O reconhecimento. Essa parte é o reconhecimento. Okinawa foi uma cidade que nós gostamos muito. Existe uma base americana,
Mas esta é a segunda história que eu queria contar-vos, que nunca tinha visto na minha vida. Nos primeiros dias, quando estávamos em Okinawa, há uma base americana. E essa base americana está sempre em preparação, são sempre voos, saem, não sei o quê, jatos militares. Fomos dormir. Às 2 da manhã, acho que o homem da Coreia do Norte estava a fazer testes militares. E houve uma reação. Essa reação foi ao telefone. Eu durmo com o telefone desligado. O telefone começou a tocar, pá, 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 evacuation, 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 evacuation. Entrei em parafuso. Mas assim, constantemente, pá, 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 pá. Evacuation, 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 evacuation. Attention, attention, não sei o quê. Olha, mas pô, eu tenho o telefone desligado. Eu nunca pensei uma coisa dessas. Atenção. E de manhã, quando acordarmos, vamos para o pequeno almoço e tocamos nisso. Toda a gente, ninguém dormiu por causa disso. Todos entraram em parafuso. Eram os testes militares que a Coreia estava a fazer. E nós não tínhamos a noção que nos nossos telefones há essa mensagem. Como é que essa mensagem é passada? Até hoje não sei. Mas isso foi uma coisa que aconteceu. Eu disse, nós aqui estamos, os telefones afinal não servem para nada, toda a gente ouve o que é que a gente diz. No fundo, como é que isto aconteceu? Como é que é possível que às 3 da manhã, eu não sei se foram eles que estavam a preparar, se houvesse alguma coisa, porque naquela altura estava previsto um tsunami, um temporal que ia passar, mas depois deram-nos a informação que foi a Coreia que lançou os mísseis e então este aqui de alerta. Isso foi uma das coisas que, por exemplo, aconteceu no Mundial. Depois, foram coisas interessantes em próprio jogo, vividas por nós. No final, as ofertas da bola de jogo. Isto é uma história que os jornalistas japoneses ficaram durante 3 meses a perguntarem constantemente pela bola de jogo. Acabou o jogo, naqueles 2 jogos, quem ganhasse o jogo passava para os Jogos Olímpicos. Então, sendo eles organizadores, nós não tínhamos como ganhar aquilo. Perdemos por 6. Foi dos nossos melhores jogos e fomos muito roubados, muito. Os árbitros reconhecem isso, mas havia essa ajuda para que o Japão fosse. No final do jogo, eu corro em direção à bola e um dos melhores jogadores japoneses que joga na NBA, esqueço o nome dele agora, também apanhou a bola. E eu, todas as grandes competições que eu tenho a última bola de jogo. Os jogadores assinam, dam. Eu depois disso falei com ele em inglês, ele pegou e deu uma bola. Deu uma bola, fui à conferência de imprensa, os japoneses perguntam, quem te deu a bola? Eu disse, foi ele deu-te a bola de jogo. Sim. Passando uns meses, não sei onde é que foram buscar o meu contacto, fui contactado por e-mails a perguntarem onde a bola estava. Eu tenho na minha casa um estante de móveis com as bolas dessas competições todas, Afrobasket, não sei o quê. Tive de tirar uma foto e mandar para os jornalistas japoneses para eles saberem onde é que a bola estava. Então, essa foi uma história interessante. Essa, para mim, foi das melhores. Geralmente, quem ganha é que fica com a bola. Eu podia ter levado a bola e para ele, mas eu disse depois disso, tu és um jogador muito jovem, vais ter mais oportunidades, coach, não sei o quê, não sei quantas vezes vou cá voltar e tenho sempre uma bola autografada. Gostaria de um dia desses poder cruzar com ele ou ir à NBA e mostrar-lhe umas fotos que tenho, olha, a bola foi para ali. Isso é uma história gira. A preparação já começou há alguns dias, com alguns jogadores que se encontram cá, como sabe. Nunca é uma preparação fácil. Nós, neste momento, estamos eu queria dizer que para o Afrobasket são 2 janelas. Nós já fomos a uma, tivemos 3 vitórias, e agora vamos para esta, que é para consolidar a classificação. Basta-nos ganhar um jogo para estarmos apurados para a outra fase. Mas na nossa mente queremos ganhar os 3 jogos que vamos fazer. Estamos num período de renovação dos jogadores, não é? E a preparação passa um pouco por isso. Chegou o momento, nesta fase, de pegar num grupo de grossos jogadores que nos dão uma base, 5, 6 jogadores, e criar condições numa semana para vermos os outros jogadores
A maior parte dos jogadores que estão em Portugal, em Lisboa, que saíram, há um que está na Suíça, estamos a trabalhar para que o estágio seja em Lisboa, numa zona próxima de Lisboa, centro de Rio Maior, onde eles vão estar uma semana a trabalhar para preencher as outras vagas. Digo que tem sido interessante, porque na convocatória que vai sair esta semana, há um jogador que está a jogar muito bem aqui no campeonato, foi premiado com essa ida. Nós conseguimos pôr 5 ou 6 a treinar connosco e tivemos que escolher um. Esse vai. Para ele será a primeira vez para tudo, primeira vez a ir para a Europa, tem ido à África a jogar algumas competições, mas a Europa será... E está numa ansiedade grande. A Federação, logisticamente, está a trabalhar para isso. Sabemos que há alguns fatores que ainda faltam para consolidar essa preparação. Estamos em contacto direto com o local para que os estágios decorram já a partir da próxima segunda-feira. A seleção vai sair, eu provavelmente saio já amanhã, para tentar conseguir 1 ou 2 jogos treinos e aproveitar o fim de semana para ver de 1 ou 2 jogadores que ainda quero chamar. Estes jogam em Lisboa, quero aproveitar para ir vê-los e ver se de facto faz sentido que eles venham esta janela agora de preparação ou numa próxima. Em termos de números de praticantes, há um aumento enorme. Desde a pandemia, desde o fator Afrobasket, desde o fator Campeonato do Mundo, saímos tranquilamente dos 2.000 praticantes para 4.000, quiçá. Temos mais ilhas neste momento a jogar. Maio, por exemplo, não existia, São Nicolau não existia, Santo Antão estava parado em competições. Temos mais ilhas. Só para ter uma noção, tivemos 8 ilhas o ano passado a participar do Campeonato Nacional de Sub-18, que é muito importante, o escalão de formação. E é na base que nós temos de tocar. Houve uma aposta maior, quer na formação dos treinadores e árbitros. O que nós, de facto, precisamos é melhorar a competição. Ainda jogamos muito pouco para aquilo que devíamos jogar. Não só através dos campeonatos regionais, mas principalmente, para além disso, nas seleções mais jovens. Este tem que ser, de facto, um desafio. Sabemos das dificuldades do país, é um país pequeno. Há quem pense que devíamos desistir da seleção séniores e só trabalhar nas seleções mais jovens. Eu acho que existem a maior parte dos jogadores neste momento porque existe a seleção séniores, que é o espelho deles. Eu já tive em projetos como coordenador de basquete que não tínhamos equipas séniores. Passando os meses tivemos que criar uma equipa sénior para que fosse um desafio e um objetivo para escalões mais baixos. Então, temos é que, de facto, consolidar isso através dos apoios, quer do Instituto, governos, patrocinadores, etc., para que consigamos participar mais cedo nas seleções sub-16 e sub-18. Essas seleções estão, de facto, os jogadores chegam muito tarde às seleções nacionais séniores, sem nenhuma experiência, e podem ganhar essa experiência internacional em convívio com esses jogos. Tentar que os nossos campeonatos possam ter mais de 20 jogos. Um pouco de todas as ilhas já vão começando a fazer campeonatos de escalões mais jovens. Este ano São Vicente já pôs sub-16, não tinha sénior, sub-18, já está a fazer sub-16. Santo Antão já faz muitos torneios jovens, mini-basket, quer dizer, então, pronto, de facto isso. Temos que aumentar o número de competição para que, no futuro, mais jovens que jogam no nosso campeonato possam ir facilmente às seleções nacionais, porque vão ter um maior ritmo competitivo. Temos de estar todos na mesma página, perceber, de facto... Atenção, eles têm que nos dar um sinal. É importante darem um sinal às federações se vale a pena continuarmos a ir aqui, o que é que nós vamos aqui, porque senão ficamos nesta ansiedade e frustração. Por exemplo, eu fiquei completamente... Tivemos uma geração muito boa ano passado do Afrobasket e tínhamos com o limite de tentar levar essa geração de sub-18 a um campeonato do Afrobasket. E não conseguimos. Isso para mim foi uma frustração como coordenador e como selecionador nacional. Mais apoios, precisamos de mais apoios, não só do coisa, mas também de mais parceiros, porque a visibilidade neste momento das seleções nacionais são fortíssimas. Olha, por exemplo, agora o handball teve mais uma vez no Campeonato do Mundo. Isto de facto são apostas. E a partir do momento que nós, o grupo que eu lidero, em 5 anos, está praticamente de ir a 2 Afrobasket, um pré-olímpico e um Campeonato do Mundo.
Desde quando é que há países com melhor questões financeiras do que nós não conseguem? Com melhores condições não conseguem. Então há, de facto, repensar bem o desporto, pensar que políticas é que o dinheiro não chega para tudo, mas o que é que nós podemos, de facto, ir? Onde é que nós podemos? Será que vale a pena irmos aqui? Há que repensar, e principalmente quem está à frente a liderar toda essa política desportiva. Porquê? Porque, no fundo, no somatório, vemos que estamos melhor classificados que a Nigéria, que há mais dinheiro e que há mais aposta. Não se compreende. E consegue ir a todos os campeonatos. Estamos melhor classificados que a Guiné-Conakry, que vai a todos os campeonatos. Então, o que é que se passa? Porquê é que nós não conseguimos? No Campeonato do Mundo ficamos à frente da China, que é um potencial enorme. Está a ver? Todos esses tipos de dados dão-nos a certeza que nós estamos no bom caminho, que é uma aposta, mas tem que ser uma aposta de toda a gente. Escolher as pessoas certas nos lugares certos. E pensar que o desportista que foi para a política não é político. Está a servir a política, mas tem conceitos do desporto que foi a sua base. Tem que fazer, esses que saíram do desporto e que chegam muitas vezes aos cargos, têm que fazer melhor do que aqueles que não têm informação. Porque passaram, porque tiveram uma preparação e têm uma base. Este é o meu pensamento. Se eles de facto conseguirem isso, porque tiveram deste lado, sofreram deste lado e têm que criar condições para que as coisas possam melhorar, estaremos todos num bom caminho. Mais uma vez volto a dizer que se o político for inteligente, vai perceber que muitas das partes dos problemas estão no desporto. Pode ajudar a saúde, obesidade, problemas, a educação, os assaltos, essas coisas todas, esses trabalhos, o desporto educa, melhora, encaminha. Há que pô-los essas áreas. Nós, por exemplo, dou-lhe aqui um exemplo, que posso falar, trabalhamos com vários grupos. Há um grupo que onde está incluído um elemento do nosso staff técnico a trabalhar nas cadeias, há outro no Orlando Pantera, etc. Estamos a desenvolver um papel fundamental nas escolas, nos bairros, à procura de... Não é por nada que o Anderson aparece como imagem a construir campos nos bairros, dar oportunidades, outros caminhos que não seja só bebida, droga, etc., os assaltos. Então, esse papel social tem que ter um retorno. Não é por nada que nós conseguimos ir buscar o Anderson, um Patrick ao bairro, um Vini ou um Giannis a Ribeira Bota, ou seja o que for, um Vítor lá de Ribeira Grande, Santo Antão, lá por trás, não sei o quê. Esses jovens, nós estamos hoje em dia a trabalhar com eles para que possam ter um papel preponderante dentro das suas comunidades, ajudando, fazendo mais Anderson, mais Fidesz, mais Givans, mais Joés, mais Giannis, mais etc., mais Rodrigues, mais para cada vez mais os problemas de problemas sociais possam reduzir, nomeadamente na criminalidade, etc. Não é? Podemos, de facto, esse papel social é um papel que nós fazemos e fazemos-lo com gosto e com responsabilidade. Fazer com que esses jovens amanhã, ao sair da porta, pensem duas vezes qual é o melhor caminho para chegar até a minha escola. Para onde é que eu quero ir? É isso, é essa mensagem que o desporto também ajuda. Não é? Todas as vezes que há preparações para as grandes competições, a Seleção Nacional de Basquete vai visitar os centros, vai à Cadeia, vai ao Orlando Pantera, vai aos centros de recuperação ao político. Quer dizer, para que os jovens possam perceber que eles, de facto, têm um papel social muito importante. Numa dessas idas, conseguimos resgatar, neste momento, no centro onde nós temos 2 horas de treinos todos os dias, 2 jovens que são de uma outra ilha, que estão presos no Orlando Pantera. Conseguimos fazer esse trabalho social, que hoje em dia esses jovens já estão a treinar connosco. Outros estavam presos, já estão a jogar, a participar nos campeonatos. Temos o cuidado de segui-los, orientá-los, dar-lhes também responsabilidade. Para você esteve lá, não sei o quê. Então, cada vez mais, porque se eles estiverem mais ocupados, mais oportunidades, dificilmente vão ter tempo para estar a ir atrás dessas coisas, percebe? Isso é por isso é que nós pensamos que cada vez mais posso aqui dizer que 10% de um orçamento de um festival dava um Afrobasket sub-16. Era uma aposta boa. Ou um handball, ou seja,
estou aqui a pensar, em vez de só encaminharmos, injetá-los para os caminhos de bebidas e não sei o quê, mas isto amanhã toda a gente vai dizer, trovoada, não sei o quê. Não, isso é a minha forma de pensar. Porque se há verbas para esse tipo de coisas, tem que haver para as outras coisas. Porque tentar equilibrar e perceber que é urgente. Eu tenho a certeza que muitas dessas pessoas que lideram esse tipo de coisas nunca foram às cadeias, não vão visitar e ver o número de... É assustador. É assustador ver o número de jovens que estão lá à procura de oportunidades e que foram por outros caminhos que têm que ser. De ano para ano, um aumento. Esse aumento deve ser falado. Eu acompanho e vou ver e ajudo nesse sentido. Agora, mais direto com Orlando Pantera, estamos de facto a fazer um trabalho social com esses miúdos, porque tentar aproveitar os índios mais novos para que depois de... Mas é importante pensar nisso, esses dados, porque cada vez mais é preocupante percebemos que futuro é que nós queremos para nossas gerações mais novas, vindouras e principalmente isso. E acho que o desporto, como a educação, como a saúde são prioridades. A cultura tem vindo a fazer um trabalho brilhante. Outros colegas meus, Gadalomba, etc., amigos que são colegas. O Ivan é um jogador profissional do topo, é produtor, é músico. Quer dizer, estamos a tentar todos passar essa mensagem, quer a parte do racismo que eles sofrem muito também lá, quer as partes de igualdade de género. Nós temos de ter esse cuidado sempre todo de tentarmos melhorar esse tipo de política. Em termos de seleção, nós vamos ter futuramente eleições após a nossa janela. Primeiro é ter condições para poder fechar o meu ciclo. O meu ciclo é ir até o Afrobasket. Depois primeiro é ficar apurado para o Afrobasket, ganhando já estas competições agora. Depois é criar condições para que possamos ir bem ao Afrobasket. Nós já temos experiência, já fui a 4 a 5 Afrobasket, por Angola 2 e mais 2 por Cabo Verde, esse vai ser ao quinto, se for. E a preparação é a chave do sucesso para isto, pela experiência que eu tenho. Depois, pessoalmente, aqueles projetos que guardei em carteira, olhar um pouco para eles, dá-me um gozo enorme, quero voltar a treinar numa equipa, não sei se será cá, se será fora, vou fazer os possíveis para a próxima época já treinar uma equipa, apesar de como selecionador permite-me isso, mas não queria usufruir disso e para depois ter problemas aqui com colegas. E tenho projetos em carteiras meus, dava-me um gozo poder fazer cá em Cabo Verde uma academia de talentos. De melhoramento técnico não existe. Existe escolas de cada um, com nomes e clubes, etc. Mas eu queria fazer uma que permitisse que todos os atletas que jogam, que não jogam basquete, pudessem usufruir disso. E vou, de certeza, se for cá, muito bem, se não, vamos à procura de um sítio tranquilo para que possamos lançar esse projeto. Honestamente é ganhar o Afrobasket, é o próximo sonho. Já fui medalha de bronze por Cabo Verde, medalha de prata por Angola, só me falta ouro. Vamos atrás desse ouro, nem que seja a última coisa que a gente tente. Senão, também não fico triste por isso, tenho a consciência que dei sempre o meu máximo e os meus colegas têm sido fantástico. O staff técnico é um staff que trabalha muito, com poucas condições fazemos muita coisa. Nós somos aquilo que os jogadores nos dão, por isso eles é que são os grandes obreiros. A Federação, agradecer ao Mário Correia e a sua equipa pelo prazer e pelo o convite que me foi feito para regressar a Cabo Verde e abraçar durante esses anos. Foi de facto uma aposta acertada naquilo que era. Tinha bons convites financeiramente muito superiores e ele sabe disso. Houve tentativas e continua a haver tentativas para sair, desde o Afrobasket, desde o Campeonato do Mundo, mas conseguimos ter um perfil de queremos ir juntos até este último Afrobasket e vamos fazer esse esforço. Haja saúde para isso e condições para que possamos sonhar com ouro e trazer ouro. Bem, para essa nova geração,
O passado que o basquete de Cabo Verde deixa é riquíssimo. Mas se eles abrirem as mãos e ficarem durante 20, 30 segundos, 2, 3 horas, vão-se aperceber que nada vai cair. Reduzam o tempo do telemóvel, estudem mais, porque hoje um atleta de alta competição tem que perceber as coisas e a escola é a base, é importante. Partilhem mais, trabalhem mais, repitam muitas vezes as dificuldades que tenham, ajudem os pais em casa, essa geração, porque estou a falar para uma geração que joga basquete, tem que perceber que tem que conseguir nesse espaço fazer isso e para de facto ser bom tem que repetir muito, tem que fazer isso. E para aqueles que vêm lá mais para frente, estes vão ter um desafio importante, porque a mensagem que foi passada anterior para estes momentos, estes da geração que está atual, eles é que têm que ser os obreiros daquela geração vindoura que vem em 2020 e tais. Esperemos que essa geração possa usufruir de melhores condições que estes não tiveram e que cada um de nós saiba proporcionar as melhores condições para que as outras gerações não passem aquilo que muitas das coisas que nós temos passado, né? Sempre pensando que acima de tudo está Cabo Verde. Ninguém está acima de Cabo Verde. Eu acredito muito nas próximas gerações. Acho que Cabo Verde tem um potencial enorme e que cada vez mais vão aparecer olheiros, empresas que vão nos ajudando para que o que eu queria que fosse, por exemplo, daqui a uns anos, que todas as federações não pudessem depender só do dinheiro do governo. Isso, se o dia chegar, se conseguimos chegar aí, as coisas foram bem feitas. Porque, infelizmente, quando se vai bater uma porta, já o governo passou e levou o maior bolo. E as portas ainda são muito curtas. E somos nós que estamos, de facto, a trilhar esse caminho, estamos a abrir para que novas empresas, deixo aqui esse desafio, as novas empresas que possam também colaborar, fazer o seu papel social, ajudar na construção, porque vai ser uma aposta fantástica. Temos, de facto, um potencial enorme que eu acredito que possa ainda fazer muito melhor do que esta geração que está a acabar. Para aqueles que estão fora da África, a África é o potencial enorme. Para nós, nossa juventude africana, e para os nossos políticos africanos, que ainda não se aperceberam que há a grande potência que esses outros países, América, Estados Unidos, China e os outros, que não conseguem neste momento ir buscar o potencial enorme em tudo, que está em África, acordam, a nossa juventude, que acorde rápido e que valorize o que é nosso. Valorize o que é teu, valorize o que é nosso, porque o futuro vai estar em África. Nós já demos o sinal claro com a aproximação dessas 5 seleções que estiveram no Campeonato do Mundo. Vamos continuar a fazê-lo. Todas as seleções que foram ao Campeonato do Mundo ganharam um jogo, africanas. Isto é muito importante, é um dado. Se formos olhar para os campeonatos do mundo passados, muitas delas levavam 120, a 20, a 40, a 60 pontos de diferença de jogos. Hoje já estamos a jogar de igual. Nós, africanos, temos os melhores potenciais a jogar nas melhores equipas do mundo. Real Madrid, NBA, etc., blá, 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 no basquete. Por isso, para além desse capital humano que temos que valorizar o resto que temos. As praias de Cabo Verde, o peixe, o turismo que temos. Porque o futuro está exatamente aí. Onde eles têm frio, fogem para aqui. Onde falta ali, fogem para aqui. E estas oportunidades sejam iguais para nós, de pensarmos em coisas onde possamos cada vez mais investir cá, para que depois, mais tarde, possamos ter bons retornos em África. O futuro é aqui, a certeza é África.